Bom, vamos fazer nesse vídeo algumas propriedades e o exemplo 1. Como eu comentei na aula passada, toda operação entre vetores tem as suas propriedades algébricas, né? Que são afirmações que sempre ocorrem com relação a essa operação que a gente está trabalhando. Então, essas aqui são as 4 propriedades de multiplicação de número real por vetor. Então, bora lá. Dados os vetores u e v, né, e dois números reais alfa e beta, valem essas 4 propriedades. A primeira e a segunda, elas são espécies de distributivas que a gente conhece para números reais. Aqui a gente tem a soma de dois vetores vezes um número real. O que essa afirmação, essa igualdade diz é o seguinte, que se eu somar os dois vetores primeiro e depois o número real, isso é equivalente a um multiplicar pelo número real e multiplicar pelo número real e depois somar. E essa é uma igualdade entre dois vetores, né? Porque 1 mais v é um vetor, vezes alfa é um vetor, certo? A rigor, como a gente trabalha por simplicidade distributiva, a ideia é que esse alfa se distribui em u e v, certo? Aqui é análoga, né? Parecida, porém, ao invés de ter dois vetores, eu tenho dois números reais. Ou seja, tanto faz eu multiplicar os dois números, somar os dois números reais depois de multiplicar por u, ou multiplicar por u e beta, alfa por u e beta por u e depois somar os dois, certo? Ou seja, esse u se distribui aqui nessa soma, certo? Essa seria a distributiva com respeito a um único vetor aqui distribuindo na soma de números reais. O item C é um item que a gente conhece para números reais, né? Se u aqui fosse um número real, no caso é um vetor, né? Isso aqui valeria. Então, o que diz isso aqui é o seguinte, quando eu multiplico um vetor pelo número real 1, a unidade, esse vetor se mantém, a sua direção, sentido e comprimento se mantém. E é bastante intuitivo, né, essa igualdade, porque isso ocorre para números reais também. Aqui em cima também, né, ocorre para números reais. E por último, vale essa associativa. Se eu multiplicar esses dois números reais para depois multiplicar o vetor, isso é equivalente a multiplicar um número real pelo vetor e depois mais um número real, certo? E com isso a gente tem essas 4 propriedades. Elas são bastante... você olha e tem uma certa familiaridade quando olha para elas, porque são operações onde, se você trocar aqui os vetores por números reais, ocorre exatamente as mesmas propriedades. Por quê? Porque, em particular, o conjunto dos números reais é um espaço vetorial. Mas isso é um conceito, é um assunto que a gente vê só lá no curso de álgebra linear. Então, essas são as 4 propriedades algébricas da operação de multiplicação de número real por vetor, certo? E aí eu vou só fazer um comentário aqui, que eu vou juntar essas duas operações aqui, essas duas propriedades aqui, a B e a C. E aí eu posso trabalhar com a soma de vetores. Olha só. Se eu somar dois vetores u mais u, vamos aplicar essa propriedade aqui. U é igual a 1 vezes u mais 1 vezes u. Repete aqui, né? U é igual a 1 vezes u. Aí eu aplico a propriedade de cima, né? Como eu tenho u em comum aqui, eu vou colocar o u em evidência. Então aqui vai ficar 1 mais 1, certo? Vezes u. Beleza? E aí, 1 mais 1, 2. Isso aqui vai dar 2 vezes u. Ou seja, a gente juntou as propriedades B e C para justificar exatamente que u mais u dá 2u. Ou seja, esse comportamento que a gente já conhece para números reais ocorre para vetores também. Beleza? E a gente vai usar bastante isso. Se eu tivesse o u somado 5 vezes aqui, isso seria igual a 5u. Com isso, a gente pode fazer o exemplo 1. Então, bora lá interpretar esse exemplo. A gente considera um hexágono regular, A, B, C, D, E, F, eu já nomeei os vértices, A, B, C, D, E, F, um hexágono regular de centro O, certo? Regular significa que é um hexágono onde os lados são congruentes, ou seja, esse comprimento é congruente a esse e assim por diante. E como consequência, uma propriedade do hexágono regular é que as diagonais se cruzam no ponto médio de cada uma delas. Esse cara é o ponto médio das 3 diagonais, ou seja, esse comprimento é igual a esse comprimento é igual a esse e esse comprimento é igual a esse, certo? Sabendo disso, o que ele pede é o seguinte: expressa o vetor u, que vai ser o vetor AB mais AC mais AD, que é esse aqui, mais AE mais AF, expresse a soma desses 5 vetores representados aqui em função de AO, que é esse vetorzinho só aqui, daqui para cá, certo? Parece estranho, como que eu vou fazer isso, expressar esse cara em função desse?
É possível, a gente vai ver exatamente isso nesse exemplo. Ou seja, eu vou trabalhar com essa expressão aqui, desses 5 vetores, de modo que no final ela fique em função só do AO. E para isso a gente vai usar propriedades algébricas e trabalhar com decomposição de vetor, certo? Bom, vamos fazer isso. Então a sacada é trabalhar, manipular algebricamente essa expressão desses 5 vetores, de modo que no final fique somente em função desse vetor AO aqui. Como isso é feito? Geralmente, quando um exercício pede isso, para você deixar em função de um outro, no caso o AO, né, eu vou pegar cada um deles e decompor cada um desses vetores, de modo que nessa decomposição apareça o vetor AO, para mim poder chegar lá. E depois eu vou trabalhando algebricamente com essa expressão que eu obter, certo? Então, bora lá. Eu vou fazer isso com o vetor AB, um AC, com todo mundo. Eu vou decompor cada um deles, de modo que nessa decomposição eu passe por AO. Então, bora lá. O AB. Como eu posso decompor o AB de modo a passar por AO? Naturalmente, AB eu faria como AO mais OB, certo? Então, seria AO mais OB. Então, esse aqui seria o AB, certo? Analogamente, vamos trabalhar com o AC. O AC passando por AO seria AO mais OC. Então, seria AO mais OC. Certo? E o AD? O AD seria AO mais AO, concorda? Porque como aqui é ponto médio, esse cara aqui é congruente a esse, né? Então, o vetor AO é igual ao vetor AD, ou seja, aqui eu tenho AO mais AO, ou seja, eu já vou colocar 2 vezes AO aqui para deixar em função dele. A gente quer deixar tudo em função de AO, certo? Beleza? Então, AD é AO mais AO, porque O é ponto médio. Agora, AE. O AE vai ser AO mais OE. AE vai ser AO mais OE. Certo? E por fim, AF. AF vai ser AO mais OF. Certo? Pronto. Aqui já estão distribuídas toda essa expressão. Então, o que a gente fez? Essa expressão é essa representada nas decomposições, certo? Então, a ideia é sempre abrir, decompor para depois enxugar, certo? Bom, agora vamos identificar os AOs aqui. A gente quer deixar só em função de AO. Então, o que aparecer em AO, a gente une, junta todos eles, né? Usando essa propriedade aqui. E aí, o que sobrar, a gente vai tentando anular, cancelar, né? Através de vetores opostos. Então, ó, aqui eu tenho 1 AO, 2... 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu sei que eu já tenho 6 AOs, certo? Agora, vamos considerar os termos que sobraram. Ó. São AB, OC, OE e OF. Vamos olhar qual é a relação entre esses termos. Geralmente, nesse tipo de exercício, vão aparecer os opostos, vetores opostos. E esses vetores opostos se cancelam, né? Então, olha só. Vamos ver aqui se OB tem algum oposto. OB. Tem algum vetor aqui que é oposto a OB? E aí eu vou olhar OB. Aqui eu teria OB. Aqui eu teria OC. Aqui eu teria OE. E aqui eu teria OF. Bom, OB com... O OB, na verdade eu estou colocando BO aqui, mas OB é esse vetor aqui, ó, OB, daqui para cá. E aqui eu tenho o OE. Logo, vamos juntar esses dois porque eles são opostos. Aqui eu teria o vetor OB mais o vetor OE, certo? Aí a gente já fala porque eu estou juntando isso dessa forma. Desculpa a enroscada, eu considerei o sentido contrário aqui. Então, OB mais OE. Agora aqui eu tenho o vetor OC, olha só. OC, mais sobrou aqui o vetor OF, certo? E aí a gente olha para esses vetores. O vetor OB é esse aqui, o vetor OE é esse aqui. Como O é ponto médio nesse segmento, OB é o oposto de OE, ou seja, isso aqui vai dar o vetor nulo. Um é o oposto do outro, então eles se cancelam, certo? Forças opostas, né? A força resultante é nula. Agora a gente olha para esse termo aqui. O OC,
ele é exatamente o vetor oposto de OF. Por quê? O é ponto médio nessa diagonal também. Então, como esse vetor está nesse sentido e tem comprimento, né, sentido oposto desse mesmo comprimento, eles são os vetores opostos um ao outro. Logo, aqui também cancela. Vetor nulo. Isso aqui cancela, dá o vetor nulo. Aqui sobra exatamente 6 vezes AO. Ou seja, a soma resultante desses 5 vetores vai dar 6 vezes AO, e é o que o exercício estava pedindo, né? Para expressar e deixar em função do vetor AO, certo? Fisicamente, é interessante a representação, né? A interpretação física de força resultante aqui, porque o que diz esse exercício? Que se eu pegar essas 5 forças aqui, ó, essa força, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, as 5 juntas aplicadas, isso é equivalente a aplicar 6 vezes essa força 6AO. Então seria AO, mais AO, mais AO, mais AO, mais AO 6 vezes. Ou seja, a soma dessas 5 forças é equivalente a 6 vezes essa força aqui, certo? Bom, esse é um exemplo interessante, né? Se eu não me engano, ele é um exercício da lista 1, que já está lá no AVA para vocês, beleza? E aí tem mais um videozinho aqui para a gente fazer mais um exemplo.